Olá, caríssimos! Estamos iniciando aí a nossa nona aula da nossa disciplina de processos de fabricação. Ok? Durante essa aula, então, nós estaremos conhecendo um pouco mais sobre os processos de conformação, ou seja, vamos conhecer um pouco mais sobre a metalurgia e vamos começar entendendo como que é o processo de fundição. Vamos lá para a nossa aula? Iniciando então sobre a metalurgia. A metalurgia, então, ela é a ciência dos metais. Ela é a ciência que estuda o metal, desde a extração, da sua extração do minério até o momento aonde você tem o produto final retirado desse metal, ok? A siderurgia é uma parte integrante dentro da metalurgia e ela representa a metalurgia do ferro, ou seja, o estudo do ferro enquanto metal, desde sua extração também até o seu produto final, certo? Vemos então aqui algumas das fábricas siderúrgicas que nós podemos conhecer, tá? Processos de fundição acontecendo e nós precisamos aí denotar que a siderurgia ela corresponde a 12% do saldo comercial brasileiro, ou seja, é uma das mais importantes atividades aqui no Brasil, tá? Isso quer dizer, dentro da metalurgia, a siderurgia ainda é muito importante. Os principais metais são proporcionados, são fabricados de ferro, ok? Vamos entender agora um pouco mais sobre metalurgia. Metalurgia ela se divide em três grandes ramos, que são o da metalurgia da extração, a metalurgia física e a metalurgia de transformação. A metalurgia de extração é a metalurgia correspondente pela retirada do metal dentro do minério. Então ela estuda toda a parte de extração, mineração e como se faz para obter a purificação do metal a partir do minério, ok? A física ela vai estudar principalmente a parte das propriedades dos metais e nós chegamos à metalurgia da transformação, que é o que nós estudamos aqui nos processos de fabricação. Metalurgia da transformação, então, ela é a parte que estuda a transformação do metal, o que se pode ser realizado com o metal a partir dele, você tendo ele puro, ok? Então você tem três ramos também dentro da metalurgia da transformação. Você tem os processos de conformação, que são os que nós vamos estudar agora. São os processos na qual você consegue dar forma ao material sem retirar material dele, sem retirar cavaco propriamente. Ok? Então você tem as formas de transformação a líquido, né, conhecido somente pela fundição, as formas de conformação a quente e a forma de conformação a frio, tá bom? Além da transformação, nós temos aqui os processos de usinagem, além dos de conformação. Tá? Os processos de usinagem foram os que nós estudamos nas outras 8 aulas anteriores, onde nós pudemos conhecer principalmente os processos realizados aí por corte e abrasão. Tá bom? Além desses, nós podemos ver um pouquinho mais para frente os processos elétricos e químicos, que são processos não muito conhecidos, e outros tipos de processos aí dentro dos processos de usinagem, que são os processos que extraem material para poder dar forma ao produto. Tá? E finalmente nós temos os processos de adição. Nele nós encontramos aí os processos de soldagem, metalurgia do pó e prototipagem aditiva. Desses processos aí são os processos onde se adiciona material para poder chegar ao seu produto final. Tá bom? Esses daí nós vamos tratar muito superficialmente no final do nosso curso. Indo agora um pouco mais a fundo sobre a metalurgia, vamos entender aí quais são os esforços e tensões que causam a deformação no metal, para poder entender como que se dá a metalurgia de transformação nos processos de conformação. Tá? Então nós temos aí os esforços que são chamados esforços de tração, os esforços de compressão, os esforços de cisalhamento. Esses são os principais esforços. Tá? É através então da tração, onde você aplica forças contrárias, fazendo então com que o material ele diminua na sua secção para poder aumentar no seu comprimento, ok? Nos esforços de compressão é o inverso, você então aplica esforços nas extremidades, em dois eixos, num eixo apenas, em dois sentidos no metal,
fazendo a compressão e fazendo com que o metal então ele sofra deformação, principalmente na sua secção no sentido transversal, ok? E nós temos o cisalhamento. O cisalhamento é produzir o corte no metal, é fazer a separação no metal. É o que esse esforço procura realizar, ok? Dentro disso a gente encontra então o esforço de flexão. No esforço de flexão você faz esforço em um determinado ponto do metal, fazendo com que a secção então ela tenha essa flexão, ela sofra então esforços de tração e de compressão ao mesmo tempo, ok? E nós temos o esforço de torção, que faz com que o metal sofra principalmente o cisalhamento, através da torção do material, de você fazer com que ele gire em uma das direções, fazendo esse esforço contrário ao movimento dele, o movimento estático dele, ok? Então isso vai causar principalmente dois tipos de tensões que são as mais conhecidas, que são a tensão axial e a tensão de cisalhamento. A tensão axial é a tensão de deformação do material, e a tensão de cisalhamento é a tensão então que procura romper o material, tá? Então na tensão axial é uma tensão que principalmente acontece a deformação. Ela é dada então aí pela letra sigma em minúsculo, que é esse pequeno símbolo que nós vemos redondo com uma ponta em cima, ok? E nele nós estudamos então principalmente a deformação do material e a sua elasticidade, ok? A tensão de cisalhamento, ela se dá pela letra tal, que nós vemos ali é semelhante à letra T, e nós estudamos então principalmente o corte do metal, tá bom? Aqui nós conseguimos verificar o que é um diagrama de tensão por esforço, tá bom? Esse então é um diagrama de tensão-deformação. É por meio dele que nós conseguimos verificar qual que é a condição, as propriedades do material, principalmente a propriedade de elasticidade e a propriedade de plasticidade do material, ou seja, o quanto que o material ele se deforma, mas consegue retornar à sua forma original a partir do momento que é retirado o esforço, e a partir de que momento ele começa a se deformar sem retornar à sua forma original, ou seja, ele sofre uma deformação plástica. Então, nesse diagrama aqui, a gente consegue verificar ali, principalmente aquela chamada de região elástica, tá? Nós temos então aqui, ó, essa parte aqui que chama de região elástica, que é principalmente essa subida que nós vemos aqui, tá? É nessa subida aqui que nós conseguimos realizar esforços no material e que o material, a partir de retirando esses esforços, seja o esforço de compressão, seja o esforço de tração, o material ele vai retornar à sua forma original. Ou seja, com os esforços você vai ter uma determinada deformação. Então essa linha aqui, horizontal, representa a deformação. Então é essa quantidade de deformação que o material vai ter a partir da tensão que está sendo colocada no material, do esforço que está sendo colocado. Então essa linha aqui, ó, a vertical, ela representa a tensão. Então você vai colocando determinada tensão no material. Conforme essa tensão vai aumentando, o material vai sofrendo mais deformação. A partir do momento que você alivia, que você tira essa tensão, o material então ele volta à sua forma original. E isso acontece até determinada tensão e até determinada deformação. A partir que você atinge esse ponto aqui, não há retorno total dessa deformação. Então o que acontece? O material ele se deforma de forma elástica, ele vai se deformar até esse ponto aqui, até o ponto que você for levando, ok? Mas ele vai retornar apenas até determinado ponto, então ele continua deformado mesmo você retirando a tensão sobre ele. Ele não deforma a quantidade total que ele estava deformando, ok? Ele vai retornar a uma quantidade ali inicial, mas ele mantém essa deformação. Então é essa deformação plástica que está acontecendo. Ela inicia a partir dessa linha aqui, e ela vai então
até principalmente essa parte. Por quê? Porque a partir dali o material ele começa a se tornar mais fraco e ele tende à ruptura, ok? Nós temos então a ruptura do material, é o que vai acontecer a partir do momento de muita tensão, muita deformação do material, tá bom? Então esse daqui é o diagrama mais comum no aço, tá bom? Esse daqui, por exemplo, é uma cópia do diagrama do aço, mas esse diagrama ele é encontrado em todos os materiais. Tem materiais que ele tem uma área de tensão, uma região de deformação elástica muito curta. Ou seja, você começa a aplicar esforço nesse material, ele já começa a ter uma deformação plástica. Tá? E tem materiais que ele tem uma região elástica muito elevada, ok? E uma baixa região plástica. Ou seja, ele vai sofrer muito esforço e não vai se deformar, mas a partir do momento que ele começar a se deformar, é capaz dele arrebentar, é capaz dele partir para a ruptura, tá? Então cada material ele vai ter um diagrama de uma forma diferente, e isso é representado através desse diagrama, dessa forma aqui. E esse diagrama ele é realizado através de um teste de tração, na qual você prepara uma amostra de prova, na qual essa amostra ela será aplicada nela uma tensão, principalmente uma tensão de deformação, uma tração nela, e através dessa tração você vai medindo a deformação que o material vai sofrendo. E medindo essa deformação você consegue avaliar o quanto que é de deformação elástica e o quanto que é de deformação plástica, tá bom? Isso daqui é só para vocês conhecerem um pouco mais, para a gente poder entender aí como que vai se dar essa deformação do material nos nossos processos de fabricação, ok? Partindo então para a nossa aula. Então agora nós vamos estudar a microestrutura do material para poder entender melhor a sua deformação. É preciso a gente ter em mente que algumas propriedades do material, a maioria delas, são dadas devido à sua microestrutura, ok? Então, a partir do estudo dessa microestrutura, a gente consegue entender como que vai se dar a deformação do material, em que materiais a gente consegue aplicar melhores deformações, que tipos de processo nós conseguimos aplicar nos materiais, ok? Então, por exemplo, o material, durante a sua solidificação, no processo de fundição, ele vai se solidificando em cristais. Esses cristais, então, eles vão crescendo, ok? Eles são formas cúbicas que eles vão crescendo, e a partir do momento que eles começam a crescer, eles se encontram. E esse momento onde eles se encontram é a parte que forma, então, a divisão entre um cristal e outro. Esses cristais divididos, eles são chamados de grãos, ok? Então, esses grãos é um dos principais estudos dentro da metalurgia. Por quê? Porque são eles que determinam algumas propriedades do material, ok? Então você consegue ver aqui, por exemplo, em uma figura aqui aumentada em 100 vezes de um determinado material, onde você consegue ver a granulação desse material. Você consegue ver a quantidade de grãos que você tem nesse material. Tá bom? Então, saber o tamanho do grão, ou seja, saber a quantidade de grãos que você tem por polegada ao quadrado, é muito importante dentro da metalurgia, porque essa variável aí vai indicar algumas propriedades do material. Ou seja, materiais que têm uma granulação mais fina, eles são mais dúcteis, você consegue transformar eles em materiais mais finos, mais trabalháveis, ok? Enquanto que materiais com uma granulação um pouco mais grosseira, com grãos maiores, eles são materiais que necessitam eles necessitam de novos processos, ok? Então vamos entender aqui um pouquinho mais. Por exemplo, nós temos aqui tamanhos de grão. Esse tamanho de grão aqui é dado então aqui por N, onde N é 2 elevado a G menos 1, onde G é o tamanho do grão, ok? Então, conforme você aumenta esse número G, significa que cabem mais grãos por polegada ao quadrado, ok? Então, seguindo aqui, você tem G1, esses tamanhos de grão aqui quando você faz um aumento em 100 vezes, tá? G4 é esse tamanho de grão quando você faz
o aumento em 100 vezes. Nós temos ainda aqui embaixo o G7 e o G8 para poder comparar, tá bom? Seguindo um pouco mais aqui, nós podemos entender então, por exemplo, que a elasticidade do material, na verdade que a tensão elástica do material, ela é dada Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que, por exemplo, o limite de escoamento, que é o limite que determina o quanto que o material pode ser deformado, ele é dado principalmente, na equação aí de Hall-Pettit, ele é dado principalmente pelo refino do grão. Então, o tamanho do grão é o que vai determinar se o material pode ser deformado em larga escala ou não, se ele pode ser deformado muito ou não. Ok? Isso significa então que o refino do grão ele aumenta simultaneamente a resistência do material, fazendo com que ele possa ser deformado muito antes de se romper, e também aumenta a sua ductilidade, ou seja, a propriedade do material de ser deformado, de ser transformado em fio, de ser deformado de forma fina, ok? Quanto maior a ductilidade, mais fino vai ser o fio que você consegue moldar com esse material. Então, essa é uma das propriedades, essas são duas propriedades que você consegue melhorar a partir do refinamento do grão. E como que nós podemos fazer esse refinamento do grão? O refinamento do grão é dado exatamente pela conformação do material. Você vai trabalhando o material, ele pode ser trabalhado tanto a quente quanto a frio, porém, se for trabalhado a frio, você precisa então fazer um tratamento térmico, fazer com que o material chegue até uma temperatura de zona crítica, aonde ele vai passar por uma recristalização, ou seja, todas aquelas tensões da deformação que foram aplicadas vão ser aliviadas, e depois de aliviadas, então, você consegue ir retrabalhando esse material. Ou seja, o material ele vai voltando ao seu estado de retrabalho, ok? Então isso se faz com a recristalização. Nós vamos ver agora no próximo slide. O importante de notar é que essas deformações que são feitas no material, essas deformações que são feitas tanto no trabalho a quente quanto no trabalho a frio, eles conseguem fazer esse refinamento do grão. Eles conseguem fazer com que o grão do material se torne mais fino e ao mesmo tempo também se torne mais comum. Porque durante a fundição, você tem formações de grãos maiores e de grãos menores. Você precisa ter uma certa equalização desses grãos. Essa equalização, esse refinamento do grão, você consegue fazer, então, através dos processos de conformação. Ok? Vamos entender um pouco mais agora o que é o processo de recristalização, esse tratamento térmico, e como se faz, então, essa recristalização e esse retrabalho do grão, certo? Então a recristalização ele é um processo térmico. Todo material ele tem uma temperatura específica, chamada temperatura zona crítica, uma temperatura de recristalização, ok? Quando você trabalha abaixo dessa temperatura, você está trabalhando com uma conformação a frio. Quando você trabalha acima dessa temperatura, você está trabalhando com a conformação a quente. Tá bom? E nesse processo, então, você tem que os metais, ele tem, por exemplo, essas temperaturas aqui de início de recristalização. O chumbo e o estanho, por exemplo, tem a 0 graus já o início da sua recristalização. Por isso são materiais tão maleáveis, que você consegue praticamente trabalhá-los com a mão. É possível você dobrar estanho com a mão e chumbo também. Entendeu? Você tem então o zinco, que é um material também maleável. Você tem aí o alumínio, o cobre e o ouro, que ele já Você tem o alumínio, o cobre e o ouro, que ele já começa a ser trabalhado a partir dos 200 graus, tá bom? Você tem o ferro puro é a partir dos 400 graus, tá? Você vai ter aqui o níquel a 600 graus, o molibdênio a 900 graus e o vanádio a 1200 graus. Desculpa, o vanádio não, esse é o tungstênio. Tungstênio a 1200 graus,
tá bom? Então todos esses materiais aí, eles têm essa temperatura de recristalização, ou seja, a partir dessa temperatura, você está trabalhando com uma conformação a quente, tá bom? O aço, ele por ser uma liga de ferro-carbono, ele vai ter a sua temperatura de recristalização, o aço carbono mais comum, entre 720 graus, aqui fala 800, mas são 723 graus, a 1100, 1200 graus, tá bom? Isso varia do teor de carbono que estiver no material, tá bom? E o aço rápido, você já vai trabalhar com uma temperatura mais elevada, de 900 graus a 1100 graus, tá bom? E o que é a recristalização? A recristalização, ele é um processo no qual você aquecendo o material então ele torna um cristal. Conforme você aquece qualquer material, as partículas dele, os átomos, eles começam a ganhar movimento, ok? Então, ele começando a ganhar movimento, ele consegue se mover, ele consegue se movimentar entre os grãos, você consegue trabalhar o grão. E se ele está nessa temperatura de recristalização, então ele consegue passar, os átomos conseguem passar de um cristal para o outro. E se você mantém o metal há muito tempo acima dessa temperatura, então o que você vai ter? Você vai ter que os metais eles vão se adequando, os átomos vão se adequando, passando de um grão para o outro, fazendo então com que tenha o aumento do grão. Você tem o inverso do refinamento, você vai ter o aumento do grão, ok? Então por isso que durante esse processo é preciso manter sempre um material que está acima da temperatura de recristalização, passando por esses processos de conformação, por esses processos de deformação, ok? Até chegar ao momento do resfriamento, onde também será feito um resfriamento controlado do material, ok? Então é dessa forma que você vai tendo esse trabalho de recristalização e esse refinamento do grão para obter aquelas melhores propriedades. E agora nós vamos entrar no processo de fundição em si, tá bom? Deixando um pouquinho de lado os processos de conformação, nós vamos entender o que é o processo de fundição. Por quê? Porque o processo de fundição ele é um processo de conformação à parte, porque você não está trabalhando o material acima da temperatura de recristalização. Nós estamos trabalhando o metal acima da temperatura de fusão, e acima dessa temperatura de fusão, então, o material se torna líquido, e com o material líquido você consegue, então, envasá-lo, colocá-lo, então, em um molde preparado para que ele tenha a forma que você queira, que é a forma do produto, ok? Vamos entender, então, o que é o processo de fundição. Esse processo aqui que se dá exatamente pela liquefação do metal, tornar o metal líquido e, a partir disso, fazer a solidificação controlada e conformada do metal, ok? Você deixa então com que o metal se solidifique no molde, na forma que você deseja. Então aqui nós conseguimos ver o material se liquefazendo, aqui é uma siderúrgica nesse vídeo aqui ao lado, e aqui do lado nós vemos uma pequena forma de fazer aí fundição de metal, tá? Essa é uma fundição pequena, fazendo então o invase do metal na moldagem, ok? Nós temos aqui um pequeno molde, esse molde é um molde de metal que foi envasado, tá bom? E nós temos aqui as peças que podem ser fabricadas através da fundição de materiais, ok? Nós temos ali o bloco do motor, nós temos algumas outras peças ali, peças que fazem parte principalmente da indústria automotiva, tá bom? Vemos aí diversas peças que são feitas a partir da... E na fundição, então, o que nós temos? Nós temos o processo de liquefação dos metais por calor. É através da liquefação desses metais que vocês conseguem formar as ligas, ou seja, que você vai juntar um metal junto com outro metal, ou um metal com um material cerâmico, para fazer com que então você tenha a formação de ligas metálicas, ok?
A partir dessas ligas, então, você vai fazer o invase do material. Ou seja, você vai colocar o material em um molde que ele tem o negativo da peça em si, para então você obter a geometria da peça que você planeja obter no seu produto final. Tá bom? Lógico que essa peça depois ele vai ter que passar por um processo aí de usinagem, mas a ideia é que você consiga obter esse material aí quase que na maior parte pronto, entendeu? Se você fosse fazer esse material de usinagem, você teria que fazer muitas usinagens no material. Enquanto que no processo aí de fundição, você consegue ter já um material muito aproximado do final, ok? Principalmente na utilização aí de peças. Quais que são as vantagens, então, da fundição? Nós temos como principal vantagem aí ser um processo que ele aplica a diversos tipos de metais. Então você consegue aplicá-lo a aços, ferros fundidos, alumínio, cobre, zinco, magnésio e suas respectivas ligas. Ligas de cobre com zinco, ligas de cobre com estanho. Você consegue aí ligas de aço com cromo. Você consegue ligas de alumínio. As mais diversas ligas de alumínio são fundidas, ok? E ele se aplica então às mais diversas formas geométricas. Isso é uma das maiores vantagens do processo de fundição. Ou seja, é muito difícil, então, por exemplo, nós vimos há um tempo atrás como era a complexidade de obter-se um furo quadrado, ok? Ou com ferramentas específicas, ou mesmo mesmo pela fresagem de materiais, é muito complexo você obter aí um furo quadrado. Mas é uma das formas geométricas que você consegue obter através da fundição. Tá? Então, outra vantagem é que ele tem baixíssimo custo. Ele tem baixo custo em relação ao quê? Porque ele utiliza muito pouca matéria-prima, ele reduz a quantidade de matéria-prima. Isso faz com que o seu custo com matéria-prima seja menor e também o seu custo com a usinagem seja menor. A partir do momento que você precisa usinar somente pequenas partes do seu material que foi fundido, ok? Então, através disso você também consegue um projeto onde você consegue obter paredes mais reforçadas e estreitas. Mas como você faz isso na fundição? Porque você vai dimensionar o seu projeto para realizar então a fundição que ele agregue material, principalmente nos locais onde sofrerão maiores esforços. É nisso que você tem que pensar ao montar o projeto fundido, ok? E você tem a utilização da mesma matriz, em caso de matriz usinada, você tem a utilização da mesma matriz para fabricar diversas peças, milhares de peças através da mesma matriz. Ou seja, você tem uma alta capacidade produtiva, ok? Você consegue aumentar a sua eficiência de produção através da fundição, utilizando processos adequados de fundição para o seu processo de fabricação, ok? Então vamos conhecer aqui agora um pouco mais sobre o processo de fundição em si, ok? Vamos conhecer então por 4 modelos básicos, 4 formas básicas aí de se realizar esse processo. O processo de silicato CO2, também conhecido por areia verde, é o processo mais comum, que é o processo artesanal, utilizado aí em pequenas indústrias, ok? Nós temos o processo com modelo perdido, que é difundido em parte aí das indústrias para poder estar realizando uma grande produção, uma produção mais em larga escala. O processo de molde permanente utilizado nas grandes indústrias, ok? E o processo de injeção, que ele só é próprio para determinados metais, tá? Então, iniciando aí pelo processo de silicato, nós vemos aqui que para poder realizar esse processo, nós precisamos de um modelo de madeira. O modelo, na verdade, não precisa ser de madeira, nós precisamos de um modelo que vai ser o modelo da peça, ou seja, você precisa de um modelo que ele tenha as dimensões similares à da peça final. Ele precisa ser um pouco maior do que a peça, porque nós precisamos considerar a contração que o material vai ter, ok? O material, quando ele está quente, ele está com uma dimensão um pouco maior, e quando ele resfria, então ele vai ter uma contração, tá? Nós precisamos então ter esse modelo
nessas dimensões aí, e tendo essas dimensões, você vai preparar a sua moldagem. A moldagem, então, ela é realizada como? É misturada, então, areia numa granulação fina aí, juntamente com o silicato. E após aplicar o silicato na areia, você prepara essa mistura, deve ser muito bem misturado, devem ter as proporções ideais, ok? E se prepara então numa caixa, fazendo esforço para que a areia se compacte bem sobre o modelo, tá bom? Então você vai criar o primeiro negativo da peça utilizando o modelo na areia, tá bom? E realizando esse primeiro aspecto aí, você vai aplicar então CO2 na areia. Você vai deixar uma furação para poder aplicar o CO2. Quando o CO2 é aplicado na areia, essa areia então ela endurece devido ao silicato. Há uma reação química ali que faz o endurecimento da areia, fazendo então com que a caixa fique resistente bastante para poder colocar o metal líquido nela. Tá? Você vai fazer isso na parte inferior do molde. A parte superior do molde será feita da mesma forma, para então você ter a sua moldagem pronta. Com a sua moldagem pronta, você então fecha ela, colocando a superior sobre a inferior, e é preparado o metal líquido e derramado nessa moldagem, ok? Ao derramar o metal líquido nessa moldagem, é importante ter o canal para a descida desse metal líquido. Esse canal ele não deve estar diretamente sobre a peça, sobre a parte onde será a moldagem da peça, para não causar nenhuma corrosão, nenhum problema ali, ok? Então você deve ter um canal de distribuição, tá? E finalmente você deve ter um canal que será o chamado canal de retração, tá? Eu vou indicar aqui para vocês que é esse canal aqui, é o chamado maçalote. Esse canal aqui ele é utilizado para que a peça possa ter a sua contração. Quando a peça tem a sua contração, então ela vai fazer o rechupe através desse canal, vai retirar material desse canal para poder aliviar, para poder completar todas as partes que vai contrair da peça, ok? E é dessa forma então que é feito com silicato e CO2, tá? A partir disso você vai ter ali, ó, a formação então da sua peça. Você vai ter então os canais ainda na peça, ao qual deverão ser retirados. A peça deve ser rebarbada para poder ter a sua peça no fim, que provavelmente depois será usinada, ok? Deixe-me apagar isso aqui. Ok. Esse daqui é um exemplo de modelo que é utilizado aqui no processo de silicato, tá bom? Você tem tanto o modelo, que é essa parte superior, tá? Você vai ter o modelo da parte superior, o modelo da parte inferior, e aqui embaixo você vai ter o que? A caixa de macho. Você vai ter partes internas dentro da peça, ou seja, você pode fazer um furo na fundição. Você pode fazer com que a peça seja fundida e nela tenha um furo. E que esse furo tenha determinados detalhes. Então você vai preparar um macho, ou seja, uma peça moldada para ficar no interior da sua moldagem, tá bom? Essa peça ela vai fazer com que fique então na fundição, na peça fundida, tenha uma parte interior nela, tenha uma parte aí que seja sem material no interior da peça. Entendeu? Então, partindo aqui para o nosso próximo slide, só retirar isso daqui. Esse daqui é um exemplo de moldagem feito em areia, tá bom? Está sendo aí utilizado. Esse metal que está aí, ao meu ver, parece ser o macho que foi utilizado para poder fazer a fundição sobre ele, ok? O ideal é que o macho seja feito em areia, da mesma areia que está sendo fabricada a moldagem, tá? Aqui nós temos o processo de compactação da caixa
da moldagem, tá bom? Então tem um modelo aí no interior e em cima desse modelo está sendo então compactada a areia com o silicato. E aqui nós temos o envase. O envase é depois a colocação do metal líquido, ok? Que já foi preparado antecipadamente, a liga foi preparada, ele é colocado ali no interior. Aqui você tem uma moldagem em areia, tá vendo? Essa parte aqui, ó, moldada em areia. Foram colocados alguns metais para fazer peso sobre essa moldagem, tá bom? Mas é isso aí. Vamos conhecer agora o processo com modelo perdido. Como que é realizado o processo com modelo perdido? Então você vai ter uma matriz. Essa matriz é para a fabricação do modelo. Nela você deve colocar então o que será realizado o modelo. No caso do modelo perdido, você pode estar fabricando o seu modelo de diversos meios. É muito comum se utilizar cera, ok? Com cera, então, a cera é utilizada para fazer o modelo. Você derrete a cera e faz o modelo com cera. Outra possibilidade é fazer com isopor e outros materiais aí, plásticos. Existe também hoje, é muito comum, devido à modernidade, aí, utilizar então prototipagem, utilizar de impressão 3D para fabricação de modelos, tá bom? Então você faz esse modelo, se for feito de cera, é utilizado uma matriz. Esse modelo normalmente é montado numa árvore, já que é fabricada em grande quantidade. Essa árvore vai receber um revestimento. Esse revestimento será de material refratário, ok? Então recebe esse revestimento de material refratário, recebe um segundo revestimento para ter o reforço necessário e depois é retirado o modelo de dentro dessa moldagem que foi preparada com material refratário. Como que é retirado? Aquece-se essa moldagem. Então, se você aquecer essa moldagem de material refratário, o que vai acontecer? O modelo que é de cera ou de isopor, ele vai sair de lá. A cera será tornada líquida, ela vai sair de forma líquida lá de dentro. Já o isopor, ele tem um ganho a mais aí, porque o isopor, quando você aquece ele, ele não passa para a forma líquida, ele vira diretamente gás. Então você retira ele totalmente, consegue retirar ele facilmente aí da moldagem, através disso daí, tá? É feita então uma calcinação, ou seja, é feito o aquecimento do material refratário para que ele fique bem reforçado, ok? Para finalmente então você fazer o invase do material na casca, certo? Então essa casca é envasada com metal líquido para finalmente ser quebrada e o material, o seu produto final depois ser rebarbado, tá bom? Aqui nós vemos algumas árvores montadas aqui com os modelos, ok? Esses modelos então estão recebendo material refratário. E aqui você já vê os modelos, na verdade a moldagem depois pronta, recebendo aí um metal líquido, ou seja, sendo envasado, certo? Vamos pular agora para nosso sistema com molde permanente. O molde permanente, então, é um molde normalmente usinado. Ele é fabricado em algum metal, algum material metálico, ok? Tudo isso é preparado nele, então ele é preparado aí com a entrada para o vazamento, com a entrada com os canais de respiro, ou seja, o rechupe, o maçalote do material. Você vê aí ainda um reforço para o fechamento aí dessa moldagem, tá? Então precisa ser usinado, ele é feito como se fosse uma matriz. Precisa ser usinado o negativo da peça a ser retirada dali, e esse negativo ele precisa ser usinado então em processos de usinagem que nós vimos aí nas aulas anteriores. Ok? Uma vez usinado todo o negativo da peça,
com os seus devidos tolerâncias, com a sua devida proporção aí, para levando em conta a contração, tá? Então esse material é preparado, então é fechada essa matriz. Uma vez fechada a matriz, o material vai ser envasado ali dentro, tá bom? Então aqui você vê outra matriz de uma determinada peça, tá bom? Aqui você vê outro tipo de molde que foi preparado, ok? Então você vê aqui as duas matrizes, e além da matriz você vê aqui a parte que ele chama de miolo, é o macho, é a caixa de macho, tá? É a parte do macho do material, tá? Então esse macho ali está preparado, você vê os dois moldes, as duas moldagens, uma de cada lado, e fechando ali sobre ela com um corredor, ok? E você vê ali o canal para poder fazer o invase do material, tá? E no fim você tira a peça fundida. Aqui ao lado você vê a peça fundida, tá bom? Então, quando se utiliza esse processo, a matriz precisa ser muito bem fechada. Então, se utilizam normalmente um cilindro de compressão ou alguma forma de trava para poder fazer o fechamento dessa moldagem, tá bom? E uma vez fechada a moldagem, você vai fazer um invase do material líquido dentro da moldagem, tá? Agora, outro processo que nós estamos avaliando aqui é o processo de injeção. O processo de injeção é similar ao de molde permanente, porque também utiliza matrizes metálicas, mas ao invés de utilizar somente esses moldes metálicos, você tem também aqui um cilindro para colocar o metal líquido sob pressão dentro do molde, ok? Então o metal líquido é colocado ali e um pistão então faz o acionamento, fazendo com que o metal líquido ele entre sob pressão. É importante destacar aqui que os 3 processos anteriores que nós avaliamos são os processos chamados por gravidade. Por que são chamados por gravidade? Porque é através da força de gravidade que o metal líquido vai ocupar todos os espaços da moldagem para assim tomar o formato da peça final. Enquanto que nesse processo aqui, o processo por injeção, não utiliza a força de gravidade, ele utiliza a força de um pistão acionado aí de forma pneumática ou hidráulica para poder fazer o invase e fazer com que o metal ele consiga se distribuir totalmente dentro da moldagem, ok? Aqui nós vemos a máquina que realiza esse processo, tá? Nós temos aqui atrás o pistão, que vai fazer o invase, e nós temos aqui desse lado os pistões que fazem o fechamento da moldagem, tá bom? E aqui nós vemos exemplos de moldagem para molde permanente ou para injeção, tá bom? Vamos entender agora como se dão as operações no processo de fundição, ok? Então vamos lá. No processo de fundição, a primeira operação é a fabricação de modelo. É importante lembrar aqui que nem todos os processos de fundição vão modelo, tá bom? Somente os processos onde você vai ter uma moldagem feita em algum material refratário. Então, se você for fazer sua moldagem em areia, se você for fazer com modelo perdido, é preciso fabricar o modelo. Mas em caso de fabricação, de fundição, onde a moldagem é de material usinado, então não há necessidade de modelo, tá bom? O modelo é importante também lembrar que ele precisa ser fabricado considerando a contração do metal. Tá bom? Ele tem que ser fabricado com medidas superiores à do metal para, depois que o metal se contrair, ele concluir então com as medidas corretas e finais aí do material. Tá bom?
Seguindo aqui nós temos a fabricação da moldagem. A moldagem ela é feita a partir do modelo, e no caso onde não tem a fabricação do modelo, a fabricação da moldagem é feita de forma usinada, utilizando metais. Tá bom? Na fabricação da moldagem, onde se utiliza o modelo, você vai fazer de material refratário. Então precisa fazer ou através da utilizando areia, você pode fazer aquela prensa da areia sobre o modelo, ou no caso de modelo perdido, você vai colocar material refratário, derramar material refratário sobre o modelo, né? Ok? Seguindo então para a preparação do material. Preparação da matéria-prima que será fundida, ok? Então precisa se levar em consideração isso daí. Precisa ser colocada então preparada uma matéria-prima que vai formar a liga de fundição, ok? Dificilmente você já vai fundir a liga pronta. Essa liga normalmente é preparada, então ela deve ser utilizada, separado todos os materiais que vão compor essa liga para serem colocados em seu devido tempo durante o processo de fusão. No processo de fusão, então, cada liga é colocada no seu devido tempo para não haver a perda, ok? Porque alguns materiais eles vão se diluir mais rápido e às vezes você vai ter aí uma perda. Você vai ter com que o material ele não tenha uma mistura correta durante a sua solidificação. Então, porque na fusão houve um excesso aí de tempo de preparação, ok? Finalmente nós temos aqui, finalmente não, mas nós temos agora o processo de invase. O processo de vazamento será então derramado o material fundido dentro da moldagem que foi preparada. Aí nós vamos ter a desmoldagem, que nos materiais refratários se dá pela quebra da moldagem, e na onde utiliza-se as moldagens usinadas, precisa-se ter um certo cuidado para fazer a desmoldagem, para você não ter perca da sua moldagem, entendeu? Para você conseguir fabricar novos materiais a partir daquela moldagem. Nós vamos ter a rebarbação do material. O material que é fundido ele vai estar sempre com os canais de fundição ligados a ele, mais algumas rebarbas que se aderem, então é preciso retirar essas rebarbas, ok? Então é feito esse processo de rebarbação para finalmente se dar o acabamento. Esse acabamento normalmente é realizado por processos de abrasão. É muito utilizado, por exemplo, o processo de jateamento após as fundições, ok? Vamos entender agora aqui como que se dá a solidificação do material. Esse que é um dos processos mais importantes dentro da fundição. É importante destacar aqui que a solidificação do material ela pode ser controlada em alguns processos, mas isso não é importante para todos os materiais, ok? Esse controle do processo de solidificação faz com que você consiga atingir a liga da forma que você necessita, garantindo as propriedades do material, certo? Então, entendendo um pouco mais, o material então ele começa a se solidificar a partir da formação do cristal. Então forma-se as moléculas do cristal do material, ok? Ela pode ser dada de duas formas: cúbica com corpo centrado, como é essa que vocês estão vendo aí, ou cúbica com face centrada, quando existe um átomo para cada 4 átomos de cada uma das faces do cubo, entendeu? Então é preciso entender isso daqui. Além disso, existem outras formas, onde você tem, por exemplo, a hexagonal compacta, que se dá através de outra formação de cristal. Essas formações de cristal, então, que dão algumas das propriedades ao material. Mas ele começa por essa pequena formação, formando um pequeno cristal, e esse cristal tende, então, a ir crescendo em volta desse cristal aqui. Os átomos vão se agregando, e daí você tem, então, a formação da dendrita. A formação da dendrita, então, ela começa de forma pequena, ok? Você vai vendo aqui na primeira imagem, depois na segunda imagem você vai vendo que ele vai crescendo como se fosse uma estrela, ele vai crescendo pelas pontas do cristal, ok? E depois se tornando maior, continuando crescendo pelas pontas. E aqui você tem uma dendrita já toda completa, toda formada. A partir dessa dendrita, você vai então ter o encontro das dendritas.
onde cada uma se encontra para cada um dos lados, e você tem então as formações de grãos. Assim se dão os grãos do material, ok? A partir dessa formação da dendrita você tem então o crescimento dessa dendrita até atingir os grãos, ok? Até você ter a formação dos grãos, que é quando uma dendrita encontra a outra na sua formação, certo? Essa formação então dos grãos é o que dá depois para nós fazermos esse estudo da granulometria. A granulometria como o estudo que você consegue entender a formação dos grãos, as propriedades que esses grãos conseguem dar ao... Vamos entender agora um pouco mais da solidificação, entendendo como que se dá agora a contração do material. O material, conforme ele vai se solidificando, ele vai contraindo, ok? A maioria dos metais, ele tende a aumentar as suas dimensões conforme esquenta, e conforme esfria, ele vai diminuindo as suas dimensões, tá? E conforme ele vai diminuindo as suas dimensões, ele precisa então ir completando os espaços desse local onde não está preenchido de material. Então, para isso, é feito então um alimentador. Vocês veem aqui nessa parte superior o alimentador, que é o maçalote. Ele é um canal preparado para que o material ele fique naquele... que o material líquido permaneça naquele local, para conforme o material começa a se solidificar e começa a contrair, ele possa ter um local de onde puxar mais material, caso falte material em alguma das suas dimensões. Ok? Então você tem a peça, ela começa a se contrair, e com a contração ele possa ser alimentado pelo maçalote. Tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos como se dá... Nós conseguimos agora ver por aqui quais são as contrações dos materiais, ou seja, como que esses materiais se contraem. Nós vemos aqui que tem materiais que vão se contrair mais e outros vão se contrair menos. Por exemplo, o alumínio é o material aqui dessa lista que tem maior contração. A contração dele é de praticamente 6% do seu volume total. Enquanto que o ferro ele se contrai apenas 3%. Nós temos a contração aqui do estanho de 2,3%. E na contramão desses materiais nós temos, por exemplo, o galho, que ele aumenta as dimensões, em vez de se contrair, ele aumenta suas dimensões em 3,2%. Ou o germânio, que aumenta as suas dimensões em 5% quando ele se resfria. Ok? Essa daqui é uma contração de volume considerando do metal líquido até a temperatura ambiente dele, tá bom? Esse daí é o 6% total que nós temos do metal líquido até a sua solidificação, tá? Então, essa é a contração básica aí que nós temos dos metais, nós temos essa variação aí. E essa contração, então, deve ser considerada principalmente na fabricação do modelo, assim vai ser feita a moldagem, ou na fabricação da moldagem, quando não se utiliza modelo, ou nas moldagens que não utilizam modelo, né? Outra coisa que devemos considerar na solidificação do material é, olhando aqui à sua direita, nós vamos ver o desprendimento de gases. É um fenômeno que acontece principalmente nas ligas que têm maior viscosidade, ou seja, nas ligas que são mais viscosas quando elas estão líquidas, tá? Conforme tem o resfriamento rápido dessas ligas, podem haver gases que eles se prendem, que eles não se soltam da liga. E esses gases, então, que eles ficam no interior do material, ele vai formar, então, bolhas vazias dentro do material. Essas bolhas vazias, então, eles são defeitos considerados dentro do material, tá bom? Em alguns materiais aí com processos de conformação, ou seja, nos materiais que vão passar por outros processos de conformação, não há tanto problema, porque através desses processos vai se retirar essas bolhas vazias, tá? Então, quando você tem processos de laminação, processos de forjamento, você tem o trabalho para poder se retirar essas bolhas vazias aí. Mas em alguns outros processos, onde a fundição já dá a forma final do seu produto, então você vai ter um problema aí. Você tem um problema de má formação do seu produto. Você acaba perdendo o seu produto devido a isso. Em alguns casos pode-se fazer soldagem,
mas na maioria dos casos há uma perda do seu produto. Tá? Existe também um processo chamado processo de impregnação, que ele procura resolver esse problema. Ele tampa pequenas bolhas vazias que acontecem principalmente em materiais que são vasos, que são materiais que suportam gases ou suportam alguns líquidos, tá bom? Então, nesses materiais é feita a impregnação. A impregnação ajuda então a fechar essas pequenas bolhas vazias, quando são bolhas pequenas formadas aí ao longo do material, tá bom? Seguindo aqui. Chegamos ao final da nossa 9ª aula aí de processos de fabricação. Nessa aula nós pudemos aprender aqui sobre os processos de conformação, podemos entender um pouco mais aí sobre metalurgia e entender um pouco mais sobre o processo de fundição, onde nós temos aí os metais líquidos dando forma ao material. Vou deixar aqui para vocês alguns vídeos sobre injeção de alumínio, para vocês entenderem como que o processo se realiza. Aqui vou deixar alguns vídeos onde o processo se realiza de forma mais manual, onde tem o passo a passo desse processo. Vou deixar um vídeo também onde o processo acontece de forma automatizada, para vocês entenderem como que esse processo pode ser realizado, tá? Vou deixar para vocês também um vídeo aqui sobre fundição com cera perdida, tá? Dos tipos de fundição com modelo perdido onde se utiliza cera para poder estar realizando esse processo de fundição. Tem um vídeo aí muito interessante de uma empresa que realiza esse processo. Na próxima aula, então, fica os processos de conformação, de laminação e de forjamento, para nós estudarmos um pouco mais sobre o processo aí, as ferramentas utilizadas, como que é o encruamento nesses processos, ok? Quais são as vantagens e desvantagens, tá? Vamos estudar tudo isso e um pouco mais, tá? Fiquem nessa então e até mais!